Oi, gente, muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui na programação do NC News. Seja sempre muito bem-vindo. Estamos no ar ao vivo para todo o estado do Amazonas através do nosso canal 10.2 na TV aberta e também estamos na transmissão pelo YouTube. É só você procurar Portal NC News, porque como o grupo tem crescido muito, né, nós estamos com o portal ncnews.com.br na internet e através do canal do Portal NC News a gente também transmite os nossos programas aqui do nosso 10.2. Hoje o entrevistado é o Dr. Heron Bezerra, engenheiro agrônomo, cientista ambiental, doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela UFAM, onde também atua como professor de Meteorologia e Climatologia na Faculdade de Ciências Agrárias. Na gestão pública já ocupou cargos de deputado, secretário de Estado, secretário no Ministério da Ciência e Tecnologia. Atualmente, coordena o Laboratório de Agroclimatologia da Universidade Federal do Amazonas, é editor da revista científica Sustentabilidade e líder do grupo de pesquisa em energia e clima. Professor Heron Bezerra, seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Vamos aumentar o salário, diminuir o pacote. A folha corrida, né? Bem-vindo. Agradeço ter aceito o nosso convite aí. Quem divide comigo essa bancada é Ademir Ramos, nosso professor, quase que sai nosso padre, nosso professor da Universidade Federal do Amazonas, o homem que é cientista político e está sempre com a gente aqui no Poder e Opinião. Muito obrigado, professor Ademir. Na verdade, eu não me envergonho pela minha formação. Eu sou formado em teologia pelo SENESC, que é o Centro de Estudo de Comportamento Humano, que era dirigido pelos holandeses. Eu fui aluno de Thiago Boutz e fui aluno de Adriano van den Berg, grande teólogo holandês. Eu me orgulho muito disso, tenho a formação e sou um servidor da igreja. Quando solicitado, presto minha caridade e meu serviço. Bem-vindo, eu. Pastor, porque que era chamado lá para o nome, padre Ademir. Ele é isso, ter uma formação. Bem-vindo, Heron. Ademir é mais do que um colega de profissão, porque ele também é professor da UFAM, é um militante, como eu, de algumas décadas. Porque eu costumo dizer que a prática é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. Não adianta você falar. Você tem que praticar em coerência, em consonância com aquilo que tu prega. Senão não tem fundamento algum. Então eu vou aproveitar, professor, tem já fundamento que o senhor está falando, e o professor Ademir sempre aqui comenta muito. Hoje o Brasil fala muito em direita e esquerda. E quando se usa a palavra militância, logo se quer associar à esquerda e ao comunismo. Na sua concepção, isso não é extremismo demais hoje? Em primeiro lugar, a militância não é de esquerda. A militância é uma atitude reiterada. Você é um militante da comunicação, por exemplo. Militar significa batalhar, lutar, ser persistente por uma causa. Um evangélico ou um padre é um militante. É um militante. Ele prega com uma abnegação por aquilo. É defender algo. É defender algo pelas convicções e não por motivações pecuniárias de qualquer outra natureza. É alguém que luta, que milita por uma causa. Isso é um militante. Você tem militante de esquerda e tem militante de direita. Os militantes de esquerda, por exemplo, lutam porque, no meu caso, lutam pelo socialismo, por direitos sociais, por salário decente, por redução da jornada de trabalho, por moradia para todos, por educação de qualidade, por liberdade, por tolerância. Eu não acho que quem defende a esquerda é melhor do que outra pessoa, não. Eu não sou dessa tese, não. Eu respeito a opinião de todo mundo. Então, a tolerância é um dos marcos da militância de esquerda. É o respeito pelo contraditório. Você é um exemplo disso. Quantas pessoas já vieram aqui que não pensam exatamente igual a você? Mas nós temos militantes e temos adesistas, que são aqueles oportunistas. Isso é outra história. Eu estou classificando e categorizando o que é militante. É alguém que milita por uma causa, por motivação ideológica, de uma ideia, de uma causa. Aqueles que estão a soldo, seja por qualquer outra motivação, não são militantes. São mercenários, a serviço de uma causa. Mercenário é muito mais forte do que o adesista. Não, são mercenários, porque se amanhã você mudar de ideia, ele está do teu lado. Nessa mesma pegada, os partidos políticos têm mais mercenários do que militantes hoje? Eu vou ser, assim, bem frio, como é da minha natureza, você conhece bem, eu não costumo ser
ficar em cima de muro. Isso é próprio do PSDB, eu não fico em cima do muro. Eu sou direto. Os partidos de esquerda, o PCdoB, PT, tem mais militantes. Os PSB, papapá, vai acabando aí. A partir daí você tem muito mais gente que é mercenário do que militante. As pessoas não estão ali porque concordam com aquelas ideias. Vou dar um exemplo prático para a gente não ir longe. Vocês lembram quem foi o primeiro prefeito do Brasil a apoiar o Lula em 2002? Você talvez não lembra, porque você é muito jovem. Alfredo Nascimento. Inclusive esteve aqui conosco e nós lembramos isso aí. Do PL. Uhum. Ele estava mentindo naquela hora ou agora? É uma pergunta para quem está nos ouvindo, sem qualquer tipo de ofensa. Ninguém faz um cavalo de pau dessa natureza, né? Em qual momento ele estava mentindo? Em qual momento ele estava aderindo? Em qual momento ele estava sendo um mercenário? Né? Porque o mercenarismo, que a gente acha que é só os militares. Não, mercenário é toda e qualquer pessoa que luta por uma questão que não é por convicção própria. Está ali motivado por qualquer outra razão. Por oportunismo, por dinheiro, por qualquer outra razão, ele está batalhando por aquela causa. Isso é um mercenário, literalmente. Na política está lotado de gente dessa natureza. Boa parte desse congresso apoiou o Lula, apoiou e reapoiou o Lula em vários momentos. Agora se afasta, se aproxima, por quê? Porque no fundo querem fazer chantagem com o governo. Quem não sabe disso? Uma ponderação. Como Alfredo está ausente, eu também quero fazer uma ponderação no sentido de uma perspectiva do Maquiavel. Você trabalha na política, e você sabe tanto quanto eu, nós trabalhamos com duas dimensões, a fortuna e a virtude. Aqui, nesse caso, nós trabalhamos com o ideológico e com a estratégia. Sim. Vamos admitir que o Alfredo trabalhou muito mais com a estratégia do que com a virtude. Em qualquer Entendeu? hipótese, com a dimensão ideológica. Trabalhou qualquer... com estratégia. Mas não há dimensão ideológica sem estratégia também. Sim, em qualquer hipótese, você tem uma pessoa que tem uma postura, defende uma causa, e depois essa pessoa passa a defender uma causa diametralmente oposta, tem algum problema, né? Porque, evidentemente, você pode fazer alianças, as alianças são absolutamente normais e compreensíveis, mas elas têm que ser em torno de alguma ideia, de algum projeto, que eu mais ou menos concordo. Eu posso não concordar inteiramente com as ideias com que eu me alianço, mas tem ponto de vista em comum que eu estou, evidentemente, trabalhando para poder viabilizar isso. Então a esquerda luta por ideias. Eu acabei de explicar algumas delas. Tem alguns, como o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, tem como perspectiva final da sua luta o socialismo. Aí alguém, uma vez, numa palestra, uma pessoa parou e disse, mas o professor Heron, você não defende o comunismo? Eu digo, o comunismo nunca existiu. Essa é outra confusão enorme que tem na sociedade. O comunismo nunca existiu. Mas é negócio hoje fazer a confusão ser instalada. Né? Exatamente, porque a confusão é conveniente para quem quer fazer proselitismo e levar para o campo da ignorância, no sentido literal da palavra. O comunismo é uma sociedade ideal, mas ela não está no horizonte da nossa sociedade, porque numa sociedade comunista não tem mais Estado, não tem mais polícia, não tem mais tribunais, não tem mais cartório. Todo mundo terá liberdade de decidir o que é bom, o que é ruim para si, respeitar a tua vontade, respeitar a vontade dele, acatar a opinião dele. Eu pergunto, nós, terráqueos, temos condição de viver nessa sociedade? É claro que não. Então isso é um projeto para muito longe, é um projeto de futuro. Nós pregamos isso, tal qual, para pegar a comparação aqui dos religiosos, nós pregamos o reino do céu, você está entendendo? É um exemplo. Os católicos, eles acreditam e lutam e trabalham por uma perspectiva religiosa. Qual é? Depois da morte você tem o reino do céu. Os muçulmanos, a mesma coisa. Tem várias religiões que trabalham com essa perspectiva. Nós divulgamos como perspectiva de futuro o comunismo. Agora, a sociedade que é factual, que está às mãos, que está sendo construída em alguns momentos já no mundo, é o socialismo. Didaticamente, né? Acho que é importante que a gente possa esclarecer bem, pontuar. Nós estamos tratando aqui da questão política, a política como instrumento de cidadania, a política como relação, a política como ação estruturante de organização de uma determinada sociedade.
Aí você tem, desde do século XVIII, você tem a formação do Estado moderno, e você tem o fim do Estado da natureza, que é exatamente isso, e a tese do contrato social, que até hoje vinga. Quer dizer, e hoje, por exemplo, quando você fala de comunismo como um projeto utópico, projeto ideal, você também fala da democracia como um projeto ideal. A democracia é um projeto ideal. E vivemos numa tensão até hoje isso. Essa relação, essa lógica, né? Essa lógica do poder entre o executivo, o judiciário, o legislativo, essa inter-relação, essa tensionalidade que vivemos no Brasil, as pessoas, mas isso é o fim da democracia. Não, faz parte do processo. A democracia, ela vive tensionada, é crise, é na contradição que nós vamos buscar a unidade. E é isso que está a questão fundamental. E é onde entra fundamentalmente o princípio da tolerância. Da tolerância. Se eu não tiver capacidade de dialogar, como é que nós vamos conviver com as divergências? Eu não sou obrigado a concordar com o que você pensa. Eu não sou obrigado a concordar com o que tu defende. Mas eu tenho que ter a obrigação, o princípio de respeitar o direito à liberdade de você expressar tuas opiniões. É um dos sinônimos de respeito. Exatamente. É o princípio da tolerância. Eu tenho que ser tolerante com as opiniões diferentes. A extrema-direita não é tolerante. Aqui está um primeiro problema para a gente clivar. Mas a extrema-esquerda também não passa pela intolerância? Não, a extrema-esquerda, não sei, não conheço ninguém da extrema-esquerda que tem essa postura de não aceitar que tudo seja de direita. O cara pode não concordar, mas ele não vai te matar por causa disso. A direita mata. Mata, tortura, dá golpe, perde eleições, dá um golpe. Para a gente falar português claro, para quem está nos ouvindo. O Lula, para dar um exemplo prático, perdeu 4 eleições. 3, né? Ganhou acho que na 4ª. Perdeu tanto que eu nem sei, mas perdeu um bocado e ganhou. Alguém viu o Lula em algum momento defender um golpe e foi preso, inclusive de forma ilegal, como a história provou. Mas o Lula, não sei o que, não estou entrando em particularidade de Lula, que primeiro ele é do PT, eu sou do PCdoB. Eu não sou do PT, então não estou entrando nesse debate, eu estou pegando o que diz a norma legal. O juiz sequer podia julgá-lo, quanto mais condená-lo. Né? Por isso que o projeto dele foi nulo, porque ele não podia sequer condená-lo. Aquele juiz não tinha autoridade para isso. Muito bem. Alguém viu o Lula levantando com o prestígio que tinha, a multidão para fazer um levante contra o STF, contra o Congresso, fechar? Não. Aceitou o jogo da regra democrática. É isso que é o jogo que está estabelecido. E voltou e se elegeu presidente. Qual foi o resultado que nós acabamos de assistir no dia 8 de janeiro do ano de 2023? Uma tentativa aberta de golpe. E o que é pior, a direita é tão covarde que ela manda as pessoas simples para lá e vai para Miami, vai para os Estados Unidos. Eles não têm coragem sequer de assumir de frente os seus problemas. Bora amarrar as coisas aqui, para a gente deixar bem claro. Tem algumas máximas que eu falo. Olha, o lulismo é maior do que o PT. Você não pode reduzir, por exemplo, a questão aqui da direita no Bolsonaro. Você tem uma direita bolsonarista e você tem uma direita. Claro. E aqui que eu entrevistei o Alfredo e nós estávamos lembrando aqui, por exemplo, Jarbas Passarinho. É um cara de direita, era um cara de direita, o senador da República, governador do Pará, mas foi com ele que os povos indígenas, as lideranças indígenas articularam a defesa dos direitos indígenas na Constituição, para você ver a grandeza de um senador. Então, não podemos reduzir a direita, não podemos reduzir a direita ao bolsonarismo. Tem outras formas de manifestação da direita. O bolsonarismo representa a extrema-direita. Exatamente. Representa a extrema-direita. Da mesma forma, não podemos reduzir, por exemplo, o Lula à extrema-esquerda. Até porque não é, nem sequer o Lula não sei nem se ele se sente de esquerda. Porque nós estamos falando aqui de tolerância. E quando nós falamos de tolerância aqui, isso vale tanto para a política quanto para o campo religioso. Porque você vê que no campo religioso isso é mais tensionado ainda. Sim, claro. A intolerância é enorme. A intolerância é enorme e eu defendo, vou repetir. Ninguém pode ver na sociedade que não haja respeito pelo direito ao contraditório. Então qual é a solução? É uma cultura plural. Sim. O direito do contraditório prima pela cultura liberdade plural. De expressão, a liberdade de expressão, a liberdade de constituição de organizações sociais,
porque é por aí que nós vamos nos expressar. Eu vou dar um exemplo prático aqui, Pascarelli, para você, para a gente refletir sobre isso. Eu acompanho, pela minha formação e política e técnica também, muitos orçamentos públicos, porque é como você expressa as prioridades. Claro. O orçamento da União para esse ano é de 6,5 trilhões de reais. Quem está nos ouvindo tomou um susto. É tanto dinheiro que a pessoa não tem noção. Eu já ia dizer, eu acho que não se assusta às vezes, porque não tem noção da quantidade de dinheiro que é. Então eu vou repetir, 6,54, para ser mais preciso, trilhões de reais. Trilhões de reais. Para comparar, o orçamento do Amazonas, do estado do Amazonas, são 38 bilhões. 38 bilhões e o orçamento da Prefeitura de Manaus são 12. Então, 12 bilhões a Prefeitura de Manaus, 38 bilhões o Estado do Amazonas, o orçamento do governo do Amazonas, e 6,54 trilhões de reais o orçamento da União. Como é que esse dinheiro é gasto? A metade disso, praticamente, sabe para que vai ser gasto? Rolagem da dívida e refinanciamento. Quase 50% do orçamento da União. O período que eu fiquei no Congresso Nacional, eu dizia isso todo dia na tribuna. Eu olhava para um lado e para outro, parecia que eu estava falando grego para chinês ouvir. Ninguém prestava atenção. Porque isso, primeiro, 99% dos parlamentares nunca abriram o orçamento da União, nem do Estado, nem do município. Estou sendo franco e sincero. Eu conheço aquilo de perto. Nunca abriram o orçamento. É um documento que impressiona, são mais de 1000 páginas, o cara se assusta, quando na verdade são 3, 4 páginas, tem todas as informações que eu estou dizendo aqui. Como é que você acha, portanto, como é que a direita se comporta diante, e aí a direita de maneira geral, vai da extrema à direita mesmo, clássica, né? Como é que eles defendem? Congelamento de despesa pública. Aí, ao mesmo tempo, essas pessoas falam de mais segurança, de mais saúde, de mais habitação. Mas peraí, como é que tu fala em mais habitação? Tu quer mais casa, tu quer mais saúde, tu quer mais segurança, mas tu quer cortar a despesa da União, mas não há uma vírgula reclamando da montanha de dinheiro que vai para o serviço da rolagem da dívida. Como é que não tem uma contradição? Inclusive, quando se criou os chamados teto de gasto, que hoje existe, que a direita impôs no Congresso e aprovou, o Estado, a União, o governo não pode gastar mais do que tanto. Muito bem. Sabe qual é a despesa que está fora disso? Exatamente o serviço da dívida. Aí essa eu posso gastar o que eu quiser. Para rolar, para pagar juros, vai se gastar esse ano em torno de 3 trilhões de reais. É verdade. 3 trilhões de reais. Quase a metade. Para pagar juros e rolar a dívida. Eu pergunto, eu vou dar um dado aqui para quem está nos ouvindo. Para o Bolsa Família vai 150 bilhões. Todo Bolsa Família, que é direita alarida, é a Bolsa dos Miseráveis, não sei o quê, que é uma política justa, humana, humanitária. Não estou dizendo que isso é solução, não, mas é para tirar a pessoa que está morrendo de fome da situação de pobreza extrema. 150 bilhões de reais. 150 para 3 trilhões. Então você vê como é que a crítica ela é de absoluta conveniência. E nós estamos vendo por quê. Está aí o escândalo do Vorcaro, do Banco Master, e a gente está vendo quem é que está envolvido nesse escândalo do Banco Master. Então, para proteger banqueiro, inclusive ladinos, que nem todo banqueiro também, para pegar aqui o princípio do meu camarada, padre Ademir, pegar o princípio, nem todo banqueiro é ladino. Tem profissionais sérios. Eu não concordo com de acordo com a lógica do capital. Claro, exatamente. Eu não concordo com a lógica do capital, porque evidentemente isso é um escárnio, né? Alguém pegar dinheiro de 15% no Banco Central, que é um escândalo também, mas vender para você a 100, né? Porque no fundo, se tu for pegar o cheque especial ou cartão de crédito, é mais ou menos o que tu paga anual. É mais ou menos isso. Vamos encaminhar aqui, Heron, me ajuda nisso, porque nós estamos fazendo uma discussão bastante ampla e nosso público é difuso, é muito amplo. Então, primeiro, nós estamos numa realidade que é bem demarcada entre direita e esquerda. Isso para o grande público, por exemplo, a gente tem que definir como. Se eu tivesse de definir
3 determinantes da direita, conceitualmente. O que você diria? 3 determinantes da direita. E, em primeiro lugar, absoluta intolerância. Intolerância. Absoluta intolerância. Intolerância. Segundo, destruição dos recursos naturais. Eles não têm questão ambiental. Nenhum respeito pelos recursos naturais, que são finitos, Isso. e eles acham que não são, que não Terceiro. acabam. E terceiro, evidentemente, é a absoluta incompetência gerencial também. Eles governaram esse país por vários anos. E aí, de novo, mas a ditadura fez coisa importante. Fez. A ditadura não é necessariamente um grupamento de direita. Eles são técnicos, alguns deles com visão domesticada na época pelos Estados Unidos da América, você sabe disso, e acabaram cometendo algumas barbaridades, deixaram o país numa situação precária. Mas a Zona Franca de Manaus foi colocada na mesa por conta de uma ação da ditadura militar. Ninguém pode negligenciar isso. Embraer, Embrapa, etc., são obras que foram criadas e pensadas estrategicamente nesse período. BR-319, você é favorável? Sou favorável. Não se pode deixar uma cidade e uma região de 4 milhões de habitantes isolada do resto do país. Isso tem que ter todo o rigor ambiental, que é exatamente a diferença. Eu não acho que tem que ser feito qualquer obra, não é BR, não, sem controle ambiental, sem controle rigoroso de políticas mitigadoras, inclusive, que é exatamente o que eu faço na UFAM. Eu trabalho não só com discurso, mas nós trabalhamos com tecnologias alternativas para reduzir a emissão de dióxido de carbono. Um dos projetos que eu lidero dentro da UFAM, junto com outros órgãos nacionais, é a produção de energia a partir de resíduos de pescado, por exemplo. É um projeto, é uma chamada pública da Petrobras, que nós fomos contemplados, nós ganhamos a chamada para produzir energia a partir de resíduo de pescado. Ou seja, nós vamos pegar o pescado, vamos limpar o ambiente e vamos produzir energia. Então, são medidas concretas que nós estamos fazendo para um só tempo produzir energia, porque não tem energia no interior do Amazonas. Tem 140 kW instalados por habitante, não dá para acender uma lamparina. Se tiver um show importante em boa parte da cidade do Amazonas, a cidade, parte dela é desligada para atender o show, porque senão a cidade entra em colapso, porque não tem energia. Então nós temos que ter energia. Portanto, isso é, Ademir, o que eu considero das barbaridades principais da direita. Nós estamos questionando aqui a questão da matriz energética também. Né? Nossa matriz energética ainda é muito primitiva. É muito primitivo. Sim, do Amazonas em particular, que o Brasil tem uma energia basicamente limpa. Do Amazonas. Né? E o que é que tu estás vendo em termos de perspectiva, por exemplo? O Lula veio agora a Manaus, liberou 800 milhões, me parece, para a questão do Luz para Todos. Mas ainda é convencional o Luz para Todos. Não, vai entrar uma planta, que é outra área que eu trabalho, com energia solar fotovoltaica. Inclusive, eu fiz agora, ultimamente, mais de 15 oficinas em vários municípios do Amazonas, explicando como é que usa, para que serve, para não ser enganado, inclusive, quando monta um projeto. Essas oficinas visam não só explicar para a sociedade qual é a importância, qual é o papel e qual é o alcance ambiental e economicamente da energia solar, mas, ao mesmo tempo, explicar para as pessoas como é que eles não vão ser manipulados, enganados por empresas que fornecem serviços de instalação. Porque se não tiver cuidado, o cara cobra muito caro e a pessoa acaba desistindo do projeto. Então, o Luz para Todos, atualmente, pelo que eu li, já contempla uma boa parte de energia solar fotovoltaica, até porque não tem como levar leões para os beiradões da Amazônia, porque é longe, é muito caro, é inconveniente, a madeira cai em cima, quebra o fio, então é melhor, aliás, é a tese que nós defendemos. No grupo de pesquisa que eu coordeno, como foi lido aqui, a tese que nós defendemos é a produção local, a produção de energia localmente por comunidades isoladas, porque é mais caro você levar energia para uma comunidade no Alto Rio Negro, ou no Alto Javari, no Alto Japurá, no Alto Solimões, do que o preço do óleo propriamente dito. Eu cheguei recentemente, eu fui fazer uma oficina dessa em Benjamin Constant, no campo da UFAM. Litro do óleo em Benjamin Constant, R$10,50 o litro de óleo diesel em Benjamin, R$10,50. Sabe quanto os 10 geradores que estão instalados em Benjamin Constant consomem de energia em dinheiro por ano? 235 milhões de reais.
Com 80 milhões, nós instalamos uma planta para produzir a mesma quantidade de energia com energia solar. 80 milhões a gente implanta em Benjamin Constant a mesma energia que tem 10 geradores lá de 1 megawatt cada uma, então 10 megawatts instalado lá. Com 80 milhões a gente produz a mesma energia que está lá instalada e que eles vão gastar só com óleo diesel 235 milhões de reais esse ano. De 60% menos. Tudo isso. Só que é aquela história, tu não vai gastar mais durante 30 anos, que é o tempo de vida de um painel solar, eles vão gastar esses 235 todo ano. Então, quando tu faz a conta em 30 anos, dá mais ou menos 7 bilhões de reais. Então, aí quando eu falo essas coisas, geralmente as pessoas perguntam, mas professor, se isso é tão bom assim, por que todo mundo não usa, né? É uma pergunta que me faz o tempo todo. Aí, primeiro pelo desconhecimento. O desconhecimento gera o medo, gera o preconceito. Tudo que tu não conhece, tu tem preconceito. É normal. O ser humano, ele é, no geral, conservador. Quando a gente ouve essa palavra conservador, a gente atribui a direita. É outro equívoco. A expressão conservador é cautela. Você pensa 2 vezes em largar o teu trabalho, não é verdade? Tu não chega amanhã, olha, agora eu vou atrás de outro emprego, vou largar isso. Não. O que é que isso? É uma atitude conservadora. De conservar o que tu tem. É uma atitude conservadora. A palavra conservador não tem nenhuma relação com direita. Nenhuma. A palavra conservador é cuidar de valores que você considera importantes, que você pode concordar ou não, mas que tu tem medo de perder. Então, isso é o conservador. Segundo, se eu tenho medo daquilo, eu acabo negando, porque por desconhecimento eu crio um preconceito. Não vai dar certo. A terceira é muito caro, porque também tem confusão. E a segunda, e a terceira mesmo, é a pressão que as empresas de energia fazem contra o sistema. Porque eles não querem perder essa mina de ouro. É o lobby. Essa mina de ouro que eu acabei de te mostrar aqui. São 235 milhões de óleo diesel por ano, que eles gastam, contra 80 milhões que a gente gasta lá para instalar um sistema para 30 anos. Olha aí. Agora, Heron, você pontuou aí as 3 situações da direita, mas a esquerda hoje consegue olhar no espelho e enxergar também os próprios erros? Uma parte sim, outra não. Vou ser bem sincero. É o que nós chamamos de autocrítica. Né? Exatamente. Entre nós, Claudemir conhece bem isso, nós nos orientamos por um princípio chamado crítica e autocrítica. O que é isso? É você analisar o que tu fez de positivo e o que tu fez de negativo e corrigir os erros. E corrigir. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático disso, para a gente não falar em abstração. Quando ocorreu a Revolução na União Soviética, o Lenin determinou a estatização de todas as propriedades rurais da União Soviética. Estava levando o país à fome, porque não havia tecnologia, não havia conhecimento para poder fazer aquilo produzir. Ele voltou atrás, isso chama autocrítica na nossa linguagem, num documento chamado NEP, Nova Política Econômica, que ele conhece bem, chamada NEP. Disse, não, isso aqui está errado, vamos dar um passo atrás. E criou a NEP, que nada mais era do que voltar as propriedades para a mão dos donos originais daquela terra e, com certos controles, voltar a produzir e ter uma grande atividade econômica. Porque o socialismo só pode existir com riqueza. Não pode ter socialismo com a miséria. A miséria é indistributível, é indivisível, não pode dividir miséria. Nós só podemos produzir o socialismo numa sociedade com riqueza material. É uma ilusão completa. Completa você imaginar que vai construir uma sociedade socialista, que significa dizer o social como primeira regra, com habitação, com casa, com educação, com saúde, com transporte, que é outra coisa que eu quero tratar aqui. Como é que a gente vai enfrentar de vez essa pouca vergonha de uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, que é Manaus, não tem um metrô? Um metrô. No mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, você só resolve o problema do transporte urbano com cidades a mais de 1 milhão de habitantes com metrô. Porque tu não vai deixar teu carro na garagem, ninguém vai deixar o carro na garagem para entrar dentro do ônibus sucateado, quente, abafado, correndo o risco de ser assaltado. Não é verdade? Essa é a realidade.
Na hora que você tiver um transporte de qualidade, um metrô, que passe perto da tua casa, que leve para o teu trabalho com tranquilidade e pontualmente, por que tu vai te estressar dirigindo uma cidade como a gente dirige hoje em Manaus? Bora fazer uma Isso é síntese. metrô. Vamos fazer uma síntese para poder situar os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro, nós estamos aqui entrevistando o professor Heron Bezerra e ele entrou de sola logo discutindo a bandeira do socialismo, como ele mesmo definiu, como um projeto utópico. Quer dizer, um projeto utópico no sentido de realização de distribuição de riqueza, de sociedade e também de formação social. Falamos aqui de extrema-direita e extrema-esquerda, né? E denunciamos aqui a intolerância de ambos. Ambos, tanto a extrema-direita quanto a esquerda, são intolerantes. E nós estamos primando aqui por uma relação recíproca e primando pela tolerância. Traçamos um perfil da direita e um perfil da esquerda. E tem o princípio da dialogicidade, aonde aí entendemos que a política é relação. E aqui que se destaca a questão da política. Aí o Heron desceu de sola de novo para 1917, com a Revolução Russa. Aí cita o grande intelectual e pensador e revolucionário Lenin. Tudo isso é fato, nós estamos discutindo aqui. Não há política sem história. Quando você... Aí vem uma máxima ideológica que quer... A ave de Minerva levanta voo, entardecer. Isto é, quando você quer destruir uma ideologia, um discurso falso, a fake news, você citou no seu contexto histórico, social, aí ela se desmancha. Exatamente. Por isso que a ave de Minerva levanta voo ao entardecer, ela morre. E aí você tocou no assunto agora que é importante. Primeiro, tu és candidato ou pré-candidato a deputado estadual? Sim, eu sou pré-candidato a deputado estadual. É um apelo não só do PCdoB, mas um apelo de partidos como o PSOL, que me procuraram. O PT tá ali, o PCdoB está aliançado? Nós estamos federalizado? Pois é, a nossa federação é PCdoB, PT e PV. Tá. Né? PT são os três. Isso é uma federação permanente, é na prática uma coligação. Mas a minha candidatura, para felicidade nossa e tal, está assumindo um caráter de suprapartidário. Eu tenho apoio hoje do PSOL para deputado estadual, eles vão ter candidato a federal, com quem eu vou dobrar. Eu tenho apoio da Rede, da nossa amiga Sila, do Adilson e do Marcos, que inclusive é o porta-voz deles aqui, que é candidato a deputado federal. Nós temos o apoio de uma parte do PT, que vai me apoiar para deputado estadual. E nós temos o apoio de dezenas e dezenas de entidades sindicais, populares, etc., que me fizeram um apelo para que eu fosse candidato, porque no entendimento deles, nós não temos hoje voz na Assembleia Legislativa pela esquerda. Isso. Pela esquerda. E nós acabamos de ter um exemplo ali, claro, com a eleição do Roberto Cidade, na eleição tampão, onde ele ganhou por WO. Eu, inclusive, apresentei minha pré-candidatura ao governo, mas condicionava a manter e inscrever a candidatura a uma declaração pública do deputado da federação ao votar em mim. Eu não posso concorrer, a federação tem um voto na Assembleia, que é o deputado Sinésio, que é do PT, que é da federação. Ora, se o deputado da federação não votar em mim, como é que eu posso me candidatar? Porque eu vou desmoralizar a federação. Eu sou muito cauteloso com isso, não posso constranger a federação, tá certo? Então, como ele declarou apoio ao Cidade, eu não pude manter a candidatura ao governo. Aí eu queria debater essas ideias. Voltamos aqui também a discutir a questão da democracia nos partidos. Porque fala-se muito em democracia, em vida e sociedade, etc. E os partidos políticos? O PCdoB é democrático? O PT o mais democrático que existe. Democrático? O PCdoB... A esquerda prima pela democracia dos seus fóruns? Parte sim, parte não. E aqui eu vou começar do começo dessa história mesmo. Só pode ter democracia com respeito à maioria. A palavra, todo mundo sabe disso. Demo demo, povo, cracia. Cracia é o processo de organização social. Então, só existe democracia se o povo, a maioria, é ouvida. Então, como é que funciona um partido como o PCdoB? Primeiro, não tem grupo nem fração. Toda decisão nossa é coletiva. Eu nunca participei de uma decisão do PCdoB, que é uma coisa séria, ter sido encaminhada com menos de 70%, 80% de aprovação do coletivo. E uma vez aprovado isso é matéria de lei obrigatória para todos nós.
Os demais partidos, eles têm a sua forma própria de democracia, mas eles têm alguma dificuldade pelos grupos. Então, como na prática são pequenos partidos dentro de outro partido, necessariamente esse grupo aqui, que é um partido, não tem simpatia ou não tem, digamos assim, vontade de seguir ou de apoiar a tese que eventualmente o teu grupo ou do Pascarelli aprovou. Então isso é um problema, mas tem a forma própria de democracia, há decisões coletivas. Nos partidos tradicionalmente de direita, não há isso. Tem um chefe político que determina o que vai acontecer e está decidido. E está decidido. Tira o partido daquele dali, você é candidato a prefeito? Ok, está retirado da legenda, vai para o Delcinei, vai para o Pascarelli, está fora, você não vai concorrer. Então isso não tem democracia, porque a democracia é respeitar a decisão do coletivo. Se você não há respeito pelas decisões coletivas, tu não tem um espírito democrático. Então, no PCdoB, eu posso lhe afiançar, tu vai encontrar uma única pessoa, um único militante, não, mas nós aprovamos isso e foi feito outra coisa. Não vai encontrar um depoimento desse. Nós fizemos a entrevista aqui com o deputado Alfredo Nascimento e também fizemos a entrevista com o pré-candidato, o senador Omar Aziz. O Omar fala em mudança com experiência. E a candidata e o Alfredo, a candidata do Alfredo e o PL está falando em mudança. Aí você tocou numa coisa interessante, que é o conservador e o reacionário, vamos dizer assim. São coisas diferentes. São coisas Por exemplo, diferentes. O Platão, quando fala do reacionário, é aquele homem preso ao passado. Exatamente. O reacionário é o preso, é o prisioneiro do seu passado. E por isso ele teme o futuro, ele teme qualquer mudança. Já o conservador, não. Ele procura ser... Ele prima pelo estratégico, ele prima sobre uma experiência reflexiva mudança e busca alternativa. Mudança com segurança. Então eu te pergunto, assim, já que está encaminhando a discussão nessa direção, qual é a análise, aquele princípio que você conhece bem da esquerda, qual a análise de conjuntura desse processo eleitoral brasileiro hoje, particularmente do Amazonas, para um processo sucessório? Olha, Demir, eu acho o seguinte, conjunturalmente falando. Primeiro, quando eu apresentei a minha pré-candidatura ao governo e à prefeitura de Manaus, era exatamente para debater essas ideias que eu dei um exemplo aqui, que é do problema do metrô. Porque eu estou cansado, para ser bem sincero, assim como você também, que tem uma militância também longa, nós estamos cansados de ver o repeteco de promessas mirabolantes que não têm fundamento e nem compromisso com a realidade. Então eu entendo que é preciso a gente apresentar ideias novas, de fato, para resolver problemas crônicos. Vou dar mais um exemplo aqui antes de entrar no metrô e voltar para a tua pergunta. Metrô eu já falei. Uma passagem para um município do interior do Amazonas é mais caro do que para Paris ou Nova York. Como é que nós vamos tolerar isso, meu amigo? Como é que nós vamos realmente resolver isso? Quem está encarando esse debate no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa? Ninguém. Ninguém. Parece que isso não é um problema. Mas a nossa comunidade do interior do Amazonas está isolada, porque não pode pagar. Eu fui fazer recentemente uma oficina de energia solar em Fonte Boa. Não tem avião para lá. Tá. Eu tive que ir de lancha. Eu viajei. Você até foi de avião até Tabatinga? Não, eu fui direto. Ah, é? Eu fui daqui de Manaus até Fonte Boa de lancha. 18 horas e mais 9 descendo para Tefé, que eu ia fazer outra coisa. 30 horas eu fiquei dentro de uma lancha. 30 horas dentro de uma lancha. Eu fiz o contrário. Eu fui em Manaus, Tabatinga, pegamos uma balieira. Exatamente. Mas essa que eu fui é lancha rápida. Essas lanchas que navega a 60 km por hora. Muito bem. Nós estamos isolados, então é preciso enfrentar esse problema, é preciso tirar o Amazonas do interior do isolamento. A rede de saúde não vou falar porque seria demorado. Aí volta para a questão que tu pergunta, da conjuntura, que é fundamental. Eu já vi análise de tudo que é jeito, mas é curioso, o que mais tem em época de eleição é curioso, né? Curioso. Palpiteiro. Palpiteiro, você usou o termo melhor, palpiteiro. Realidade. Então vamos lá, tentar, para o que você provoca, trabalhar à luz da realidade. Nós vamos ter 2 campos aqui em disputa.
O campo do Lula, vamos chamar assim, e o campo do Bolsonaro. Qual o terceiro campo? Não tem. Certo? O Zema não é um campo, o Caiado não é um campo, o Aécio Neves não é um campo aqui. Perfeito? Então você tem dois campos. Tanto que quando pega Lula e o Bolsonaro no segundo turno, é, digamos, um percentual praticamente igual. Quando pega Lula e Zema, é um percentual praticamente igual. Quando pega Lula e Caiado, é um percentual praticamente igual. Por quê? Porque esse voto não é do Zema, não é do Flávio, não é do Caiado. Contra o Lula, isso é prático. PT, Lula, no fundamental. Muito bem. Então o Lula tem um campo aqui. Quem que representa esse campo? O Omar. Só tem um candidato a governador no Amazonas. Quem representa a nível de governo esse campo aqui? O Omar. Portanto, eu vejo é muito pouco provável. Né? Em política, tu sabe disso tão bem quanto eu, tem muita coisa que muda, mas é muito pouco provável que um representante nesse segundo turno não seja do campo do Lula pela força que ele tem. E pelo que ele acaba, inclusive, de anunciar aqui. Mais de 8 bilhões de investimento no Amazonas, coisas estruturantes que nunca tiveram. Inclusive um porto extraordinário aqui, dois estaleiros que vão voltar a fazer de Manaus, do Amazonas, um polo naval novamente, BR. Mas que não é só por conta da eleição, não. É bom que a gente ressalte isso. O Lula, historicamente, fez esses investimentos no Amazonas. A Zona Franca de Manaus está prorrogada por 50 anos nos governos Lula e Dilma. Não foi nenhum outro governo. Vamos ser práticos. Eu vou lembrar de novo, o general Mourão, que inclusive é aqui do Amazonas, ou de ascendência, como vice-presidente, que se eles não fizessem a BR-319, ele ia boi aqui em praça pública. Ponto. Então é pouco provável que um representante no segundo turno não seja do campo Lula. Porque os outros não são lulistas, ou não se colocam nesse campo. E essa máxima que dizer que Manaus é bolsonarista? Isso é outra mentira, é outra falácia. Tu sabe disso, Manaus, ao contrário, é uma cidade historicamente contra. Manaus é rebelde. E ela está se rebelando, e ela foi encantada, foi manipulada pelas fake news, pelas mentiras. Ela entrou nessa onda. Tem uma parcela de direita aqui? Claro que tem, como em qualquer lugar. Mas Manaus é historicamente uma cidade rebelde. Eu sempre me elegi, por exemplo, majoritariamente com o eleitor de Manaus. A minha votação histórica para deputado estadual era 95% em Manaus e 5% no interior do Amazonas. Então eu não tenho por que reclamar do povo de Manaus. Essa que é a verdade. Não tenho. Ela se entrou numa onda, de manhã, de tarde e de noite, o lavajatismo, dizendo que a esquerda tudo era bandido. É claro que as pessoas acabam acreditando naquilo. Eu digo todo dia, o Pascal era doido. É doido, é doido. Aí uma amiga dele disse, rapaz, um dia desse eu vi o Pascal, ele estava olhando para o teto, se olhar perdido, começa a acreditar. Começa a acreditar. Então eu acho que, em boa medida, a esquerda foi criminalizada violentamente, não pelo Moro apenas, por uma política articulada pela CIA. E para quem acha que eu estou aqui delirando, leia um livro chamado Método Jacarta, que é de um jornalista americano, que com base nos documentos da CIA, explicam A por A mais B, como é que a CIA operou no mundo inteiro esses processos de criminalização da esquerda e dos movimentos democráticos. Não só da esquerda, de maneira geral. Quanto o Casalegre, a ditadura no Brasil, tudo. Por que Jacarta? Porque eles operaram a primeira vez essa experiência na Indonésia, na capital de Jakarta, onde o Partido Comunista Indonésio tinha 22% dos votos. 22%. Era um partido tão forte quanto o PT aqui no Brasil. Partido Comunista da Indonésia. E eles destruíram o partido usando métodos mais horríveis que você possa imaginar, de mentira, de provocações, de assassinatos que eles atribuíam ao partido. Eles mataram 7 generais, por exemplo, e atribuíram aos comunistas, ao Partido Comunista. E mais, disseram que as mulheres do partido tinham feito ritual com os ovos dos generais. Pra você ter uma ideia da barbaridade. Muito bem. Então, Ademir, eu não vejo
eu vejo pouco provável que o segundo turno não tenha um candidato do campo Lula. E aí fica 3 candidatos, que pela lógica deve ir aqueles que tiverem maior estrutura operacional, que aí é uma disputa pesada, que eu acabei de ler aqui para vocês os orçamentos. O Estado tem 38 bilhões, a Prefeitura tem 12 bilhões, eu não sei qual é a estrutura que a nossa a moça do PL tem para aguentar essa rojão, porque a campanha, ela precisa... A campanha o presidente do partido majoritária... disse para ela que não faltará nada, e o Valdemar, quando fala, está falado. Eu sei. O problema é que você sabe que campanha não é só dinheiro. Não é só dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas não é só dinheiro. Você precisa de apoios, que muitas vezes são convertidos em dinheiro, mas mais do que o dinheiro, é a chamada perspectiva de poder. Quando você vai fazer uma aliança, a maioria dos políticos convencionais, etc., quando eles vão fazer uma aliança, eles não estão tão preocupados com a questão momentânea. Isso é um aspecto apenas. O principal é a chamada perspectiva de poder. Por que você acha que nenhum político diz que a campanha dele está ruim, que ele está com dificuldade? Todo mundo vai ganhar. Porque se ele disser que vai perder, ninguém se aproxima dele. Claro. Você entendeu como é que é a história? É a famosa perspectiva de poder. E aí, sempre que eu falo isso, eu dou uma dica para as pessoas. Não escute o que ninguém diz, não. Não escute. Porque você não vai encontrar em nenhuma campanha, nenhum candidato dizendo que não gosta de trabalhador, que não gosta de mulher, que não gosta de criança, que não gosta da sociedade, de justiça. Tu não vai encontrar. Todo mundo é bonzinho, até acabar a eleição. Para amarrar essa questão mas deixa aí... eu concluir para não ficar assunto. Aí o Guedes diz, oi, como é que eu não me engano? Veja a história de cada um. É a melhor maneira. A prática é o critério da verdade. Verifique se a pessoa que está dizendo aquilo realmente pratica aquilo, ou é ligada a um grupo que pratica aquilo, porque a pessoa pode nunca ter sido candidato, nunca pode ter sido exercido cargo nenhum, você não tem como aferir, perfeito? Qual é a prática dele? A que grupo ele está ligado, qual é o time dele? E a partir daí eu sei se realmente o que ele está dizendo pode ter fundamento ou não. Essa é a regra. Só para vocês saberem, senhores, nós temos 5 minutos ainda, tá? 5 minutos. Muito obrigado. Eu queria amarrar contigo uma avaliação rápida da bancada federal nossa e o nosso pleito. Nós temos vários pleitos aqui a ser discutidos. Nós temos a questão da BR-319, nós temos a questão da Zona Franca de Manaus, constantemente ameaçada, sofre ameaça por grupos econômicos poderosos. Nós temos a questão, por exemplo, de matriz energética. Sim. Nós temos questões, por exemplo, da questão urbana de Manaus. Sim. E nós temos também essa fricção entre poder de Estado e prefeitura, e que, na verdade, significa uma perda muito grande, porque, queira ou não queira, o velho negão, o amazonino, falava de aliança, e essa aliança é necessária para coordenar e governar um Estado com essa dimensão. Eu acho que é preciso, em primeiro lugar, separar as questões ideológicas das gerenciais. Isso. Eu defendo isso. E como se faz isso? Através de projetos, exatamente. Através de programas, isso. Através de propostas. Exatamente, na prática, não na teoria. É o seguinte, olha aqui, o que é principal? Vamos dar um exemplo. Resolver a mobilidade urbana de Manaus. Isso. Ponto. Resolver a integração dos municípios. Como é que você não tem um avião que sai de Manaus, um em direção a São Gabriel, fazendo uma rota assim, outro em direção a Paraty, fazendo uma rota assim? Eu defendo isso, inclusive. Uma rota diária. Para chegar nessas pessoas... Prestar serviço. Prestar serviço. Por polos. Tefé, você cria um polo ali, você cria Tabatinga, cria outro polo. Nós não podemos manter essa população isolada desse jeito. Ah, mas tem barco. Sim, 4, 5 dias. Nem todo mundo dispõe desse tempo. Vamos ser práticos. Não é para abandonar o barco, não. Ao contrário, estou dizendo que não, tem que manter o barco também, mas não pode deixar só dessa maneira. Então, a segunda, energia. Isso aqui. Nós não temos energia. Então, eu estou trabalhando duro nisso. Nós temos um grupo de pesquisa que trabalha 24 horas para desenvolver tecnologias alternativas. Esse projeto aqui, nós vamos começar agora a segunda fase, produzindo biometano. Inclusive, vamos ter um carro circulando dentro da UFAM com biometano.
e vamos colocar isso em comunidades isoladas. Quem está bancando o projeto a é a Petrobras. É uma chamada pública, é um projeto de P&D, né, que nós ganhamos, que é de dinheiro que a Petrobras é obrigada a botar na ANP, o dinheiro vem da ANP, na verdade, mas é de fundo da Petrobras. Muito bem, essa é a terceira perna. A Zona Franca, eu acho que é a questão que está melhor resolvida, em tese. Por quê? Porque, como é uma coisa de muitos poderosos, pouca gente é contra, né? Então aí é mais fácil. Agora o restante, a coisa é muito complicada. A coisa é muito complicada. Segurança. Como é que nós resolvemos esse problema com as pessoas defendendo a redução, o chamado Estado mínimo? Sabe o que eu apresentei um projeto de lei na Assembleia, quando eu fui deputado, que a cada 6 meses os policiais tinham que passar por reciclagem. Tu bota um policial ali, depois de um tempo, essa pessoa trabalhando sobre trabalho estressante, 24 horas, ele perde completamente a noção do que é o legal, do que é o imoral, o diabo 4. É preciso a cada 6 meses o profissional de segurança, civil ou militar, passar por acompanhamento psicológico e reciclagem. Tira o cara da rua e bota num trabalho de escritório, num trabalho de acompanhamento, para que ele não se perca. Vamos ser sinceros. E não seja um problema ao invés de uma solução para a sociedade. E, claro, inteligência. Você tem que botar equipamento de inteligência, que realmente amplie a capacidade investigativa, que amplie a capacidade de alcançar. Porque a segurança, nós sabemos disso, é a parte que a sociedade não quer ver, quer jogar para debaixo do tapete. Então, ela não quer saber que tem problema. No fundo, infelizmente, é isso. E eu não posso tolerar também esse tipo de cinismo. Nós estamos fechando o programa aqui, mas eu queria fazer uma pergunta sobre cultura. A questão, sobretudo, se você é vermelho ou azul. Para quebrar natureza, por natureza, a rotação do seu discurso. Por natureza óbvia, eu sou vermelho. Você é garantia. É garantida mesmo. Agora, por exemplo, quando eu estava na CEPRO, eu criei um programa Cultura do Campo. Sabe o que era isso? Sim, isso é importante. Teatro para o trabalhador rural. Livro, Cantos e Causos para o trabalhador rural. Aí um amigo meu, que é um gozador gozador e crítico, como é que tu vai publicar livro com o analfabeto o jumento? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar um gravador, vou botar para a pessoa falar e alguém escreve. E foi assim que nós publicamos. Lembrando que o MST está propugnando por uma universidade e tem escolas. Sim, mas veja bem, eu quero dizer com isso é que tu resolve se tu quiser. Porque, como é que eu vou publicar o cara que ele não sabe escrever? Grava o que ele diz, alguém transcreve e você publica. E tu vais para Parintins, Zero? Eu talvez que é um reduto de política. Talvez vá, mas de articulação. Talvez vá, mas a quantidade de ébrios que vai ter em Parintins nesse período. Porque em Parintins nós tínhamos uma base forte, vocês tinham uma base forte. Ainda. Né, do PCdoB lá, né? Chama Comunas Bar, que era do presidente do partido. Aquele bar era do presidente do PCdoB. Eu derrotei vocês em Parintins lá. Aquele bar, Pascal, que tinha Comunas ali na bar. Aquele bar era do presidente do partido. Bosco Baré. Aquele bar era dele. E não deixa de ser comuna. Sim, continua até hoje comuna. Ele vendeu o bar, até já morreu o Bosco, infelizmente. Mas nós estamos falando da cultura, por quê? Porque, na verdade, nós temos um empreendedor, vários empreendedores em Parintins, e é um grande investimento. Quando o governo Lula fez a articulação agora com a Petrobras, destinando... 5,9, não, né? mas são 2,8 por ano, vai dar mais de 5 bi, né? Então é importante que a gente... É um investimento na cultura, na valorização da cultura, e tem toda uma dimensão nacional, entendeu? Tem uma mídia toda em volta. Então, agora, essa é a cultura de massa. Nós temos que pensar também na cultura dos povos originários. Na cultura, por isso que eu te dei o exemplo do que eu já fiz. Nós fizemos teatro no campo, música no campo, agricultor gravando. Teatro, música e livro. Nós fizemos isso já. Eu criei um programa de agricultura indígena, o primeiro programa. Princípio da diversidade, inclusive com o nosso festival de ópera. Porque também, você não pode, e veja bem, nenhuma crítica ao festival de ópera, ao contrário, é importante manter e ampliar, mas a garantir também essa rede nova. A diversidade. Porque muita gente diz assim, porque não sei o que, só faz cultura para rico. Não, tem que ter essa cultura grande e tem que ter a cultura do bairro, da periferia, da comunidade rural. Não tem contradição. Correto. Santa paciência
De novo, é a visão maniqueísta, do um, do A ou do B. Não! A cultura não é só a ópera e a cultura não é também sem a ópera. Vamos entender isso. E não é, cultura também não é sem política. Exatamente. Exatamente. Exatamente, tem tudo isso para a gente colocar. Exatamente. Mas o importante é que a gente pode retomar esse debate no momento tratando de cultura, de boi bumbá. É o seguinte, eu não sou daqueles de garanchosos. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu já fui nos ensaios dos Dois Bois em Parintins, são duas coisas espetaculares. E vou ser bem sincero, Tueta do Caprichoso é 10 vezes mais organizado. Bonito, estruturado, tudo funciona, né? Tueta do Garantido, racionalmente constituído. Aquela esculhambação. Mas a paixão é lá do Garantido. A emoção maior é exatamente aquilo, é o chamado sujinho. É o nosso amigo Fred Góes, com 50 bodotes esperando. Exatamente, ou seja, o Fred, que é um velho militante da causa popular. Então, enfim, eu sou simpático do Garantido, né? Tenho amigos, a Vanessa, por exemplo, é caprichosa, ela é torcedora do Caprichoso, entendeu? Inclusive, ela está convidada, tá? É a dialética existencial. Ela é torcedora apaixonada do Caprichoso. Mas é o seguinte, eu acho que isso é de novo, a gente tem que respeitar e entender aquilo como uma grande manifestação cultural, um exemplo do que a população de Parintins patrocina para o Brasil e para o mundo. E, portanto, botou o Amazonas na mídia nacional e internacional. Inclusive com maturidade, né? Isso que é interessante. Eu quero agradecer mais uma vez a minha Vanessa, para que esteja por aqui. E esteja o senhor também convidado para outros bate-papos como esse, porque o Poder e Opinião está aqui exatamente para isso, para que a gente consiga desnudar todos os políticos e mostrar o porquê estão hoje na cabeça do poder. Muito bem. O meu papel aqui, além de provocá-lo, é traduzi-lo. Então, o meu papel é esse. Muito obrigado por ter vindo conosco, aceitar o debate que você nunca recusou. Isso não tem hipótese. E retornaremos em breve. Isso aqui, meu amigo, nós nos enfrentamos dezenas de vezes na universidade, polêmica. Agora aqui, de questionar, de ser questionado e de se contrapor, você, na verdade, quer impor tua vontade. E aí isso não é democracia. É o pensamento único. O pensamento unilateral não é legal. Obrigado, Heron. Obrigado, professor Ademir. Até a próxima. Tamo juntos. Senhores, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Fique agora com o NC Esportes. A gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Até lá.